alegria, estamos dando início aqui a mais um bate-papo na Escola Paulista de Direito. E hoje eu aqui, o professor Márcio, somos coordenadores do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito Material e Processual do Trabalho e também do curso de Gestão. E hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito interessante, um assunto do dia a dia da advocacia, né? Do dia a dia do operador do direito do trabalho, aquele que milita na justiça do trabalho, que é a atuação do advogado no tribunal, né? O doutor Márcio está substituído no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na 16ª turma, e vai ser um bate-papo que tenho certeza que não só os nossos alunos, mas todos aqueles que militam vão gostar, vão aproveitar bastante. Não é isso, Márcio? É isso aí, professor Carlos. É um prazer estar aqui na EPD mais uma vez. É muito gostoso participar desses eventos como nós estamos tendo hoje. A nossa pós-graduação é uma pós-graduação já muito antiga, tradicional no mercado. Já formamos aí centenas de alunos no curso de Direito e Processo do Trabalho e também no curso de Gestão, que é um curso de gestão voltado para a área do direito previdenciário, trabalhista e compliance trabalhista. Então, se você tem interesse em fazer uma excelente pós-graduação, não é isso, professor Carlos? Exatamente. Entra lá no nosso site www.epd.edu.br e eu tenho certeza que você será muito bem-vindo e vai aprender bastante no nosso curso de pós-graduação Lato Sensu aqui da EPD. Mas é isso, professor Carlos, eu acho muito importante esse tema, a atuação do advogado no tribunal, no regional, não é? A diferença, professor Carlos, a atuação no regional e no superior, tem muita diferença? Não. Eu acho que muita diferença não. Tem diferenças, claro, mas muita diferença não tem. Só antes da gente entrar no assunto, você falou, convidou o pessoal para entrar no site, eu também quero convidá-los a vir nos visitar. Vem aqui, Avenida Liberdade 956. Vem aqui nos visitar, vem aqui conhecer nossas instalações, que quem entra fica, né? É verdade. Eu e o Márcio estamos juntos aqui há 17 anos na coordenação. Não parece porque eu já sou, mas né, são 17 anos só na coordenação, um grupo muito fechado de professores excelentes, todos eles, a grande maioria vem com a gente desde então, né? Sim. Então é um curso realmente diferenciado e eu convido todos a virem para cá. E importante, né, que está sempre atualizado. Não é aquele curso estático que fica ali parado no tempo estudando coisas de antigamente apenas. Estudamos o que é de antigamente, que é importante, claro, mas também estudamos a modernidade que o direito do trabalho hoje também enfrenta. Então esse é nosso cotidiano aqui na EPD. Se você quiser aprender mais e atuar melhor, acredite, a nossa pós-graduação é essencial, não é isso, professor Carlos? Exato. E já entrando no tema, eu costumo dizer, professor Márcio, que existe uma diferença, eu falo isso em sala de aula, nas subseções da OAB que eu visito, na ASP, Associação dos Advogados, que eu estou sempre por lá, eu costumo sempre dizer o seguinte, que existe uma diferença entre o advogado combativo e o advogado agressivo. O advogado que vai para a audiência e é agressivo e aquele que vai para a audiência é combativo. E sabe qual é a diferença? O estudo. O advogado que estuda, que tem conhecimento, ele é combativo como deve ser. E um advogado combativo, ele respeita e se faz respeitar. Um advogado que agride vai ser agredido. Então, o que a gente vê, muitas vezes, é o direito, aquele processo ficando de lado, o litígio ficando de lado, o autor, o réu, aquela briga, e se criando um litígio paralelo entre advogado e juiz. E eu costumo dizer que eles não têm esse direito, eles estão lá para resolver um problema e muito maior do que isso. Então, não é função do advogado criar um problema paralelo, seja com o juiz, seja com o Ministério Público, ou às vezes com o advogado da parte contrária. Eu já participei de audiência em primeiro grau que o advogado da parte contrária sequer me cumprimentou. Quer dizer, isso é inadmissível dentro da advocacia, dentro de um processo. Falei porque entrando no assunto, porque a ideia nossa aqui hoje é falar um pouquinho do papel do advogado nos tribunais. Nos tribunais, porque agora com a pandemia, com as audiências online, isso se ampliou. Aquele advogado que nunca ia fazer audiência, sustentação oral, por dois motivos, ou porque achava que desnecessário e é importante, nós vamos dizer aqui que o que é importante é necessário, é fundamental, eu diria,
E, por outro lado, por ser online, ele está em casa. Então, o sujeito que tem o escritório... Imagina a 15ª região, que o sujeito está lá o escritório dele em Presidente Prudente, como ir até Campinas para sustentar um processo. Então, ele não sustentava. Então, a pandemia abriu a porta dos tribunais para a advocacia, para o advogado que não estava acostumado a ir lá, e esse advogado ele percebeu que faz a diferença. E tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Muita gente acha que chegar numa tribuna é simplesmente abrir o microfone ali do Zoom, que é o aplicativo que a gente usa, e começar a falar. E muita gente lê a sustentação oral. Muita gente lê. É impressionante isso. Não sei se o professor Carlos já deve ter visto isso acompanhando as sessões de julgamento nos tribunais. A pessoa, então, chamam lá o processo dela, dá a palavra para o advogado, para a advogada, e então começa uma leitura. Começa uma leitura em que ninguém presta atenção, professor Carlos. O professor Carlos, tenho certeza que nunca leu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sustentação oral é um momento importante, mas pode se converter num momento maçante, onde não vai fazer diferença alguma, só vai criar uma certa indiferença para com o seu processo, não é? Acho que é importante o advogado ter um mínimo de treinamento na sua oratória, na sua técnica e, mais ainda, de conhecimento do processo em que está atuando. Porque a gente percebe também que tem advogado que, quando lhe dão a palavra, ele começa a falar assim, então, no processo, peraí, só um pouquinho. Assim, só um pouquinho. Aí ele começa, aqui, ó, folhas tal. Ninguém vai ver o número de folhas do processo na hora da sessão. A pessoa não pode ter tanta especificidade, tem que ser um pouco mais genérica na sua abordagem e enfrentar uma das teses que ele tem ali que ele reputa mais importante. O que o senhor acha, professor Carlos? Tenho 3 matérias no meu recurso ordinário. Devo sustentar as 3, 4 ou 5 ou escolher alguma mais importante? Tenho que abordar tudo? Não, de jeito nenhum. Como também, além da sustentação oral, não é o momento de você abordar tudo, você falou uma coisa importante. Você está me chamando de senhor, estou te chamando de você. Né? Estou fazendo aqui. Eu chamo advogado assim, não, eu não tenho cabelo branco. Então vamos acertar aqui, vamos fazer uma. Não só na sustentação oral, não é o lugar de você ficar lendo, você ficar. O recurso tem 10 assuntos, falar dos 10 assuntos, até porque não tem tempo para isso. Como nos memoriais, eu costumo brincar para falar no RO2. Sim. Né? O RO. Ele vem, aquele RO, recurso ordinário, você precisa colocar tudo, porque se você não colocar, não devolveu. Então, eu tenho aquele recurso ordinário de 60 laudas. Depois o sujeito me traz, às vezes me contata para fazer sustentação oral e me dá o memorial pronto. Eu pego o memorial, tem 50. Eu falo, isso não é memorial, isso é RO2. O desembargador, e aí o Márcio vai poder falar para a gente, porque ele está lá, já tem que ler muito. Não, você imagina quantos processos recebe por semana, mais ou menos? O desembargador titular, quando eu estou na cadeira substituindo, a distribuição média aqui em São Paulo é de 40 como relator. Como relator. Então, veja lá, ele recebe 40 por semana? Por semana de relator. Como relator. Revisor e terceiro votante. Aí ele recebe mais 40 como revisor, estamos falando de 80. Estou falando de turma, sem contar esse daí. E mais 40 de terceiro. Então, olha a quantidade de 120 processos que ele teria que ler numa semana. Aí o sujeito, qual é a ideia do memorial? Ajudar ele. Resume. É aquela 2 páginas, 3 páginas. Seja cirúrgico. Diga lá o ponto. E até para os meus clientes, quando eu vou falar disso, eu falo o seguinte, é como você vai assistir um filme. Antes de assistir um filme, você vê o trailer. Se o trailer é legal, você vai ver o filme. O recurso é a mesma coisa. O memorial é o trailer do RO. Você mostra para o desembargador, olha, aqui tem isso. Ele fala, opa, deixa eu ver isso que ele colocou aqui, se é verdade, se é isso mesmo, se é nesses termos. Ele vai no recurso. Agora, tem gente que pega o memorial, professor Márcio, e coloca lá 3 páginas falando da multa normativa. O que é a multa normativa? Que aí você vai ver quanto é a multa normativa? Como é que é o seu nome mesmo? David, a multa normativa é R$30. Ele vai tomar o tempo do desembargador para falar de R$30. R$30. Né? Então tem que ser cirúrgico. Memorial é fundamental. Não, e assim, sabe, professor Carlos, outro dia eu estava numa sessão de julgamento e aconteceu isso mais de uma vez. A responsável subsidiária foi lá sustentar contra a súmula do TST.
contra a jurisprudência dominante e vinculante de responsabilidade subsidiária, contra a Lei 6.019. Aí você começa a olhar e fala assim, mas por que ele está falando isso? Sustentar contra a súmula, contra decisões vinculantes, contra a jurisprudência dominante, sem demonstrar na sustentação que havia uma diferença, uma distinção. Eu ia dizer isso. Eu ia Não dizer, havia, olha, é possível não havia, sim. Mas não havia. É possível sim, quando ele demonstra o distinguish. Dizer, Certo. até te mandei uma minha lá que você falou, Sim. você está gostando muito do distinguish. O distinguish é importante, principalmente hoje. Por quê? Sim. Porque depois das súmulas do TST, nós tivemos uma reforma trabalhista, depois... Esse é o ponto para frisar na sustentação. Ó, eu fui condenado subsidiariamente, mas a hipótese aqui é outra. É outra, perfeito. Teve um advogado essa semana que eu estava no tribunal e falou assim, ó, eu fui condenado, mas a hipótese é outra. Ele falou assim, qual que era a hipótese? Ele falou assim, ó, eu fui condenado a pagar uma reparação por dano moral por algo que aconteceu no momento da extinção do contrato, 5 meses depois que saiu da minha empresa. Eu não era mais tomador de serviço. Ou seja, ele balançou a turma. Opa, aqui tem uma distinção. Então, perfeito. Será que é o caso? Ou seja, ele fez o papel dele, não é, professor Carlos? Exatamente. Agora, ficar lá sustentando contra a súmula por sustentar, achando que é melhor do que ela, não vai dar certo, vai? Exatamente. Não. E o interessante é que a sustentação, muitas vezes, o relator ele antecipa o voto antes da sustentação. Uhum. Ele antecipou o voto, ele abordou o assunto, aquele assunto foi abordado, você está ganhando, eu quero sustentar mesmo assim. Pode dar um efeito contrário. Pode. Você já tem o voto a teu favor. Então, o advogado tem que ter a sensibilidade ali de saber vou ou não vou. E abrir mão, muitas vezes. Olha, em razão do que foi colocado pelo relator, exatamente o que eu ia falar. Eu abro mão da minha sustentação, porque ele falou o que eu vou falar. Então, os outros já ouviram aquilo. Que nem quando eu falo muito em sala de aula, professor Marcos, das contrarrazões, né? Que as contrarrazões é a peça mais... que as pessoas dão menos importância. Desprezada. E eu falo que ela tem uma importância. Tem duas importâncias. A primeira importância de umas contrarrazões, e aí eu estou usando isso como exemplo para chegar na sustentação oral, que a primeira importância é a sentença, eu nem perguntei isso para ele antes, mas eu tenho certeza, quando o processo chega no tribunal, a primeira coisa que o desembargador lê é a sentença, antes do recurso, né? Uhum. Ele vai ler a sentença, depois, aí vem as contrarrazões, copia a sentença. Não precisa. Aí vem a contrarrazões, copia 300 jurisprudência, não vai ser lido. Ela tem duas finalidades. A primeira é, se a sentença tinha 10 fundamentos para te dar o direito, ela usa um mais fraquinho. Então, você vai lá e fala, além daquele fundamento, tem outros 9. Né? Agora, aquela sentença é brilhante. Ela usou 10 fundamentos, uns que você nem conhecia. Não precisa, essa finalidade das contrarrazões não precisa ter. Basta dizer, pelos fundamentos da sentença. Essa é a primeira razão das contrarrazões. A segunda é pensar no pior. E se ele virar? E se cair com aquele ali? Né? Aquele substituto da 16ª turma? E se ele virar, o que eu faço? Aí você tem que pensar no pior. Como é que eu levo esse processo para o TST? Nas contrarrazões é o momento de você pensar no seu recurso de vista, porque é aqui que você prepara. O recorrente prepara no RO, o recorrido prepara nas contrarrazões. Eu disse isso por quê? Porque é uma peça que é uma importância que não é dada. Memorial sustentação oral tem uma importância que muitas vezes não é dada. Exato. Né? Não é dada essa importância. E o advogado tem que estar preparado ali para mudar o script do que ele preparou, dependendo do que acontecer na sessão. Né? Eu tenho 23 anos de profissão, toda audiência acontece algo que não tinha previsto. Sim. Isso pode acontecer. E o advogado tem que estar preparado para isso. Existe uma regra número 1 da preparação que eu coloco sempre. A regra número 1 é conhecer o processo. Conhecer o processo. O advogado que vai desde a audiência e não conhece o processo... Professor Carlos, eu vou até interrompê-lo porque me surgiu aqui uma lembrança ruim. Advogado que chega na tribuna para sustentar e fala coisa que não está no seu recurso. Usa de argumentos que sequer na petição inicial ou na contestação está. Isso é algo que espanta num primeiro momento, porque o relator está ali
Ele está com o voto aberto enquanto o advogado fala. Então, apregou o processo, ele abre o voto e está com o voto aberto. Ele não vai estar com o processo aberto, não dá para ele ficar folheando o PJE durante a sessão. Ele vai estar com o voto aberto. O advogado começa a falar, ele fala assim, poxa, ele falou isso, deixa eu ver o que meu voto fala. Porque normalmente ou ele lê o voto após a sustentação, ou ele faz um resumo, o que é normal, um resumo do que eu decidi. De repente, ele começa a falar de cargo de confiança e não tem cargo de confiança no meu voto. Meu voto fala de pagamento, de compensação, ou seja lá do que for. E aí acaba a sustentação, o relator vira para o advogado, o senhor falou de assuntos que não estão no meu voto. Ele fala assim, é porque não está no meu recurso e eu lembrei agora de falar. Isso pode acontecer, professor Carlos? Não, mas você falou uma coisa, olha... E eu tô lembrando do efeito devolutivo. Tudo bem, tem lá o efeito devolutivo em profundidade, mas calma lá. Às vezes não está nem na contestação, nem na petição inicial, não é? Tem duas coisas que eu acho que pode ser tratada da tribuna, ainda que não esteja expresso no recurso. A primeira, efeito devolutivo em profundidade. Então, eu dou o assunto foi devolvido. Salvo engano, súmula 393, salvo engano. Foi devolvido. Só que eu usei um outro argumento. Eu posso dar um outro argumento daquele assunto? Posso, porque eu devolvi o assunto. Então tem o efeito devolutivo em profundidade. O que eu não posso é sustentar algo não devolvido. Criado na hora. Exato. Foi criado na hora. Não, exatamente. Isso não pode acontecer. Isso, não pode acontecer. Pega muito mal. É isso que eu falo, que por vezes o advogado que vai para a tribuna, ele cria, na verdade, não a possibilidade de reforma, mas a possibilidade de haver, no mínimo, uma indiferença em relação ao processo dele. Porque ele fica lendo, ele é cansativo, ou então ele inventa uma tese na hora que não está no processo, que não existiu, que não foi submetida ao contraditório. E isso não pode acontecer, não é? Acho que é importante haver uma fidelidade com relação àquilo que foi objeto de devolução para o tribunal, haver uma dinâmica na exposição e que isso aborde, no máximo, 2 temas. O tempo é curto, são 10 minutos. Não dá para ficar abordando temas periféricos, né? A pessoa vai lá sustentar a multa do 467. Não dá. A multa normativa. Não dá. Pega aquele assunto que é o mais importante e sustente sobre ele, não é? Olhando ali para a câmera, falando diretamente aos desembargadores, com calma, não é? Com clareza, de tal sorte que, ao terminar, eu, julgador, fico com uma dúvida. Acho que essa é a função da sustentação. Eu lancei uma dúvida. Você está negando o provimento ao meu recurso, ou então a parte dele, e agora eu plantei uma dúvida no seu pensamento. Ou seja, o desembargador vai retirar de pauta. Eu vou melhor analisar. Por quê? Foi suscitado um ponto da tribuna que me despertou dúvida. Isso, quando o advogado consegue fazer, ele pode até perder. Mas quando ele consegue fazer isso, com o relator, com o revisor ou com o terceiro, é uma vitória, não é, professor Carlos? É uma vitória. É uma vitória. Ele fez bem o trabalho dele. E acontece. Como a gente falou lá atrás, são 120 processos em uma semana. Ninguém, humanamente, estuda o processo. Então, tenha em mente que você conhece o processo mais do que todo mundo ali. Então, é você quem conhece. Então, ali, às vezes, e é o último momento que você tem o efeito devolutivo. A partir dali, para o TST, o efeito é restrito. Exato. Né? Mas eu estava dizendo, uma é o efeito devolutivo em profundidade. A segunda forma, a segunda hipótese que você pode sustentar sem estar no recurso é o efeito translativo. Questão de ordem pública. Questão de ordem pública que não está em lugar nenhum. Então, chegou para mim um dia um recurso, a sentença condenou em intervalo para almoço. O recurso dizendo, não almoçou, a testemunha disse. Bom, quando eu fui ver a petição inicial, não tinha pedido de intervalo para almoço. Então, eu peguei o microfone e falei, olha, tem uma questão de ordem pública aqui que não foi discutida. Não há pedido, houve condenação, houve recurso. Tirou de vista e viu de fato. É uma questão de ordem pública a falta de pedido. Então, tanto o efeito devolutivo em profundidade quanto o translativo são hipóteses. Fora isso, não penso Eu acho que também pode haver um fato superveniente, não? A gente pode falar de um fato superveniente como uma exceção a mais uma aí. Decisão. Sim, claro. O reclamante morreu. Ou uma decisão de outra turma, no cível, ou uma no penal. decisão vinculante, mas aí talvez fosse uma questão de ordem pública. Mas o fato é que pode acontecer tem uma pensão mensal vitalícia e alguém morreu, e isso tem que ser objeto ali de referência numa petição, mas da tribuna pode ser arguído, de repente eu soube naquele momento. Prescrição.
A prescrição pode ser arguida a qualquer momento. E eu tenho um exemplo prático de que fui contratado, eu e a Fátima, em processos lá na 15ª, pegamos o processo, tinham 20, todos prescritos e condenados. Não tinham legado prescrição em lugar nenhum. Uhum. E nós pegamos o processo, já estava no tribunal, alegamos por memorial, e um outro, o julgamento é amanhã, vai lá. A súmula 153, talvez, ou 157, por ali, diz que pode ser arguido a qualquer momento. Então, aconteceu. E a vantagem, professor Márcio, de ser professor e advogado, porque eu sou advogado militante, é que você vê coisas na prática. E na prática eu já vivenciei, junto com a casos que a gente teve que alegar da tribuna na prescrição. Claro que um ou outro não gosta. E nem deixa, né? Fala que não é cabível. Que fala que não é cabível, porque mas é papel do advogado. O que não pode o advogado não está lá para agradar juiz, para agradar desembargador, ele está lá para respeitar não só o juiz, o desembargador, mas todo mundo. Né? Não há ninguém que possa não ser respeitado. E tecnicamente ele se faz respeitar com conhecimento. Ele sabendo que existe uma divergência daqueles que entendem que pode, aqueles que não entendem que não pode, ainda que o julgador entende que não pode, ele vai te respeitar porque você é conhecedor da norma. Agora, o professor Carlos, olha só uma situação que me aconteceu. Os advogados reclamam muito, especialmente desse ambiente aí de sessões telepresenciais, durante a pandemia ainda mais, que os advogados não eram recebidos pelos desembargadores. Havia muita reclamação nessa direção. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade que nós temos que enfrentar. Então, porque a lei manda receber. Exato. O juiz de primeiro grau não quer receber, o desembargador, ninguém quer falar com o advogado. E o advogado fica frustrado, fica bravo, etc. E com razão, porque eu acho que também o advogado tem que ser recebido pelo juiz. É o nosso cotidiano, é com quem a gente dialoga sobre os processos que a gente julga. Mas, enfim, esses dias eu recebi um e-mail com memoriais e a sessão era no dia seguinte. Eu recebi o e-mail 5h30 da tarde, eu tinha uma sessão no dia seguinte daquele processo à 1h da tarde. Eu soube do e-mail e dos memoriais no momento da sessão. Naquele momento eu soube dos memoriais, porque antes de começar a sessão eu abri minha caixa postal e falei assim, caramba, tem um e-mail aqui de um processo de hoje que queriam despachar memoriais. E eu falei para a advogada quando ela foi sustentar, doutora, a senhora precisa informar que quer despachar memoriais com antecedência. Mesmo que esse despacho seja telepresencial, que era o que ela pedia, né? Queria despachar à distância comigo. Porque na véspera não dá. E depois as pessoas reclamam que nós não recebemos, mas o advogado tem que colaborar com isso. Eu quero saber do professor Carlos o seguinte, 2 coisas que deve ser feita pelo advogado militante. Uma, com que antecedência da sessão ele deve despachar memoriais? Ou seja, distribuir o processo e já vou falar com o relator ou espero entrar em pauta? Qual que é o momento melhor? 2, se o juiz falar, não recebo advogado, só recebo se tiver com a outra parte ou então não recebo ninguém... O que o advogado tem que fazer nessas 2 circunstâncias? O momento e se por um acaso houver recusa? Olha, não existe uma regra geral para todo mundo. O advogado precisa saber, entender aonde ele está. Eu faço muito TST. Tem lá ministro que só recebe quando pauta. Uhum. Bom, é a regra do gabinete. Eu sou contra aquela regra. O advogado individualmente não deve fazer nada. Isso deve ser levado para o coletivo, para a associação, para a OAB, se for algo irregular. Mas não é. Ele precisa receber. Agora, então, eu ouço muito de desembargador falando assim, olha, espera pautar para vir falar comigo. Tem outros que falam, vem falar depois que pautou, o voto já está pronto. Então vai muito do jeito de trabalhar de cada gabinete. Isso o advogado acaba sentindo, principalmente aquele que advoga. Eu advogo no TRT2, a gente sabe quem é quem, como cada um trabalha. Né? O professor Davi, que é professor aqui da casa, foi por muito tempo, está um pouco afastado, mas é nosso professor. Ele fala isso, ele só recebe o advogado quando pauta. É a forma como ele trabalhar. Ele vai pegar o que você falou, ele vai pegar o voto dele e vai fazer uma conjugação. Porque também de nada adianta você pegar o desembargador no corredor. Eu queria falar do meu processo. Você precisa marcar para que ele analise o processo, para que ele
fale com você com conhecimento de causa. Ele não vai lembrar que você falou recebendo 120 processos por semana. Então, isso não existe uma regra para isso. Isso o advogado tem que sentir. Ele tem que ter uma percepção daquela turma, daquele julgador, o que é melhor. Vou sustentar no TRT do Pernambuco, que eu não estou acostumado a ir. É importante consultar quem milita lá. Né? Agora, uma coisa que eu sei, que eu acredito que é isso, realmente mandar na véspera, mandar no dia. Já aconteceu comigo, mas, por exemplo, fui contratado hoje para um julgamento amanhã. Tá. Eu mando com justificativa. Eu mando com justificativa, desculpando, etc, para ganhar a simpatia. Naquele memorial, volto a dizer, se o desembargador abre, aí você confirma isso, abriu lá, tem 60 páginas no memorial, não dá. Não dá tempo. É o RO2. Não é RO2 memorial. Então, isso eu acho fundamental. E a minha experiência, aí eu quero também te ouvir. Eu falo isso para meus clientes. Eu penso que a sustentação oral de caso importante, o advogado tem que ir lá. O online já saturou, as pessoas estão saturadas de ficar em reuniões, em julgamento. A hora eu fui para Brasília essa semana, na próxima eu estou indo de novo. Mas eu podia sustentar do meu escritório, porque eu estando lá, eu penso que é destacada a importância do processo. O professor Márcio me falou uma coisa antes da gente começar a gravar, que numa das sessões que teve não teve nenhuma sustentação presencial. Nenhuma. E eu penso que o advogado, então, se puder, ele vá. Isso já vai dar um diferencial de chamar atenção para a importância do seu processo. Online, claro que tem os efeitos, se não dá, seja online. E online a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Primeiro, para não virar meme, que está gravado, né? Eu já vi advogado sustentar oralmente e atrás está uma porta de banheiro aberta com a privada, com a tampa levantada. Então, o outro sustentando com a cama desarrumada atrás. Tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar no ambiente. Porque a gente está em casa, a gente está mais relaxado. Né? O advogado que, claro, só está com a parte de cima, levanta com a câmera aberta e está de cueca. Tem que pensar nisso, é fundamental. Em audiência em primeiro grau, eu já vou... Eu quero te ouvir sobre isso, mas em primeiro grau eu falo assim, vira a sua câmera 360 graus para ver se tem algum problema. Não tem, então pode fazer nesse local. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Sim, eu concordo, sabe? Eu penso que o advogado que tem uma causa muito importante, se ele vai até o fórum, ele revela ainda mais essa importância, não é? Ele foi até lá. É tão importante que eu vim até aqui. Eu vim até aqui e tenho algo importante também para dizer, não é? Eu tenho algo ainda mais importante para dizer. Esse caso representa isso. Eu lembro de uma situação em que o advogado levou o reclamante na sessão. O reclamante acidentado ali, mutilado. Eu acho também que foi meio pesado aquilo, né? Mas assim, dá para entender. Às vezes é um certo desespero que bate até na parte, ela quer estar ali com o advogado e ele tem que levar. Vai fazer o quê? Finalmente a pessoa que vai receber aquela prestação jurisdicional. Mas, enfim, de fato, aqui na segunda região, nós demoramos um pouco mais para voltarmos ao presencial no tribunal. Isso aconteceu por conta de obras no prédio. O prédio estava em obras, então demorou um pouco mais para voltarmos às sessões presenciais. Mas há uma opção no momento da inscrição do advogado ir ou ficar no telepresencial. A maior parte está optando por ficar no telepresencial. E aí vem o prejuízo, na minha opinião. Isso, não estou dizendo que todo advogado que faz isso tem causas irrelevantes, não é isso. Que ele está desprezando a atuação, não é nada disso. Eu estou dizendo outra coisa, estou dizendo que a presença do advogado torna a sua atuação mais relevante. É essa percepção que eu tenho. A presença do advogado física ali na sessão torna a sua atuação mais relevante. Os juízes certamente terão mais atenção, ao menos para o que ele fala. Não é diferente. Não temos como negar isso. É diferente. Diferente. Vou te fazer uma pergunta agora que eu vi de uma colega que ela foi despachar o memorial. E o juiz falou para ela começou a explicar para ele, trata-se disso, daquilo,
E ele disse, doutora, a sustentação é semana que vem, a senhora está sustentando aqui para mim? E ela ficou toda confusa. Ou seja, aí eu pergunto, e aí? Qual a diferença? Eu despachar o memorial, eu falar... já aconteceu isso comigo algumas vezes, então eu tenho para mim, eu adotei um procedimento meu, mas eu quero te ouvir. Como é que é? O advogado ele vai te entregar o memorial, ele já dá uma prévia da sustentação, aí ele faz a sustentação 2 depois, ao vivo? Como é que é? Eu acho que o despacho de memoriais é um momento em que o advogado pode ser até um pouco mais preciso, não é? Ele pode indicar um documento, ele pode, enfim, ter uma precisão que, na minha opinião, a sustentação oral não comporta, né? Então, se eu quero falar de um documento, eu vou falar, há um documento. Agora, no despacho com memoriais, eu aponto o documento para o juiz. Ó, há um documento aqui, que é o documento XYZ, que fala isso, isso, isso. Em primeiro grau, se o senhor atentar para esse elemento da prova testemunhal, verá que eu estou com a razão, etc. Então, eu penso que, acho que, eu não sou advogado, mas assim, o que eu espero receber de um advogado durante o despacho que ele tem comigo de razões finais não é um discurso. Eu não quero um discurso, porque a sustentação oral acaba sendo um mini discurso ali que traz alguns elementos de peso para o processo. Na minha opinião, despachar com o juiz é algo mais, digamos assim, preciso. Me permite ter mais precisão e não generalidades. Agora, esse comportamento também de um juiz falar assim com o advogado é algo que não é correto, na minha opinião, porque isso intimida, isso desprestigia, isso esbarra, né, resvala na falta de educação que um magistrado não pode ter, porque a Loman diz que ele tem que tratar todo mundo com urbanidade, com respeito, não é? Então, e até voltando um pouco, o juiz tem que receber o advogado, ele tem que receber. Se ele recebeu virtualmente e quer gravar, ele avisa, eu estou gravando esse despacho virtual até por preservação da minha idoneidade, da minha imparcialidade, então eu vou gravar essa nossa reunião aqui, já que não estamos no fórum, etc. Mas, enfim, tirando essas situações excepcionais, que o advogado talvez queira até falar mais do que deveria, né? Quer ensinar o juiz a julgar, isso é uma coisa que acontece, às vezes o senhor tem que decidir assim, porque isso é o correto, o advogado fala. Aí você fala assim, aí você tem que dar uma engrossada ali, fala assim, calma lá, não é assim. Não é, eu sou o juiz da causa e eu vou decidir como eu bem entender. Esse advogado não pode falar assim com o juiz. Mas tirando excepcionalmente situações dessa natureza, eu creio que o comportamento deva ser esse. Não sei se o professor Carlos concorda ou não como advogado. Não, eu concordo e eu fiz exatamente essa distinção para ela. Falo, realmente não existem duas sustentações orais. A entrega de memoriais não é a sustentação oral. Uhum. Até porque, quando você está entregando memorial, você não sabe se ele já estudou o processo, não estudou. É para chamar atenção. Eu, inclusive, digo, às vezes, falo, olha, eu vou enfatizar essas questões da sustentação oral, mas eu trouxe aqui para te entregar em mãos as decisões das outras turmas sobre esse assunto. Uhum. Né? Ou seja, né, principalmente no TST, que é um tribunal de uniformização. Sim. É muito importante lá isso. O que os outros falam, porque senão você tem um recurso lá dentro quando dá divergência. Sim. Se tem a mesma matéria na outra turma, eu tenho um recurso de embargo dos PSDI. Então, eu até percebo que eles ficam até... É uma função de alguém dentro do gabinete fazer esse estudo. Que não percebeu o que tinha acontecido. Ou se percebeu, eu ainda não sei, mas eu fiz essa tarefa para ele. Principalmente você, às vezes, você ataca a sentença, você não ataca o juiz. Exato. E não pode chamar a sentença de piso, né? Não pode. O juiz de piso. O juiz de piso é feio. É feio, mas isso não é desrespeitoso. Desrespeitoso é você usar a palavra para falar do juiz, ainda que você tenha razão. Né? Eu falo lá no escritório, muitas vezes eu falo, imagina você vai fazer uma cirurgia, né? Então você está deitado lá na cama lá, e aí chega o médico que vai te nervoso, gritando, tremendo. Você fala, porra, esse cara que vai me... É a mesma coisa de advogado chegar numa audiência desequilibrado. A gente tem que se envolver com a causa, mas até um certo ponto. Uhum. Porque a gente precisa com equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio emocional. Tem que ter um equilíbrio emocional. Esse caso eu não estou me sentindo bem, eu não me sinto bem. Passa para um colega.
Se eu tô apaixonado pela causa, eu tenho que sair dela. A gente tem que se envolver, mas tem um limite de envolvimento. Exato. E o envolvimento, como se fosse a parte, prejudica a própria parte. Nem é indicado que um advogado advogue em causa própria. Eu nunca advoguei em causa própria, já tive meus problemas e nunca advoguei em causa por conta disso. Como advogado, eu consigo manter o equilíbrio no momento que eu esteja perdendo ou que eu esteja desequilibrado a meu desfavor, mas como parte, não. Exato. A gente toma as dores. Então, é uma regra isso que você falou. Nunca, por mais que você tenha razão sobre aquela pessoa que julgou, em primeiro lugar, não estou nem falando da desembargadora. Muitas vezes eu vejo com frequência agressões verbais na sustentação ao juiz que proferiu a sentença. Ao juiz de primeiro grau. Ao juiz de primeiro grau. E agora, tá até no YouTube, eu tava no TST. Ou até ao perito também, né? Fala que o perito é isso, é aquilo. Por mais que ele seja, não é a hora de falar. Não é a hora. A hora é de ser técnico, a fazer apontamentos técnicos, que deixa que cada um chegue a esta conclusão com base em elementos que estão no processo. E não você dê a sua conclusão falando isso ou aquilo da pessoa. Professor Carlos, falando em atuação agora, de um aspecto mais amplo, saindo da sustentação oral, atuação do advogado no tribunal. Relator marcou uma audiência de conciliação ou então mandou para o Sejusc de segundo grau. Doutor, acha que o pessoal tem que comparecer ou vai se quiser? Eu acho que tem que comparecer. Tem que comparecer. Eu acho que tem que comparecer. Se não comparecer por algum motivo, pode ter N motivos que não vai comparecer. Eu justificaria, ou por um telefonema, ou por um e-mail, ou por uma petição. Se ignorar... pega mal. Pega muito mal. Pega mal. Tem que ter um motivo. Eu não quero porque não quero também não é legal. Né? Ele tá te chamando porque ele também... né? Então, isso ou vai ou dá uma boa justificativa. Sabe o que me aconteceu uma vez? Não foi nem do Sejusc, nem de tentativa de conciliação. O advogado marcou para despachar comigo virtualmente. Eu marquei, assim, ele pediu uma reunião comigo um dia, eu marquei para 1 ou 2 dias depois. No dia eu entrei na sala do Zoom e tô lá. 5 minutos, 10 minutos. Então. Quando deu 15 minutos, eu falei assim, bom, fui, né? Eu não vou ficar aqui o dia inteiro esperando. Ficou 15 minutos esperando? Fiquei 15 minutos esperando. Só minha mulher eu espero 15 minutos. Pois é, eu fiquei 15 minutos esperando. Eu vou esperar aqui 15 minutos, só numa audiência, se eu brilhar, mas eu não esperei 15 minutos, saí da sala. Passaram-se 2 ou 3 dias, chega uma petição. Eu queria marcar de novo, porque aquele dia não deu para eu comparecer. Aí é complicado. Eu sinto muito, sabe? Eu falei assim, olha, não vou dizer que existe uma preclusão em relação a isso, mas o advogado não justificou a razão de ser já daquilo. Aconteceu, mas tem que justificar. Ele não justificou, ele simplesmente não apareceu e pediu outra oportunidade. Eu confesso que eu não tive disposição alguma. Eu fico me perguntando até hoje se eu acertei, se eu errei. Você que está me ouvindo aqui, me assistindo, eu e o professor Carlos, pode falar o que você pensa a esse respeito, que você faria no meu lugar. Mas eu não marquei uma nova reunião com esse advogado para despachar os memoriais. Li os memoriais, levei para a pauta e ele fez lá a sua sustentação oral e ponto final. Deve o advogado, então, fazer o quê numa circunstância dessa? Tem que peticionar justificando? Eu acho que ou ligar no gabinete, justificar. No momento, no momento, claro. Já aconteceu, de não conseguir entrar, deu problema na internet, não consigo entrar, eu pego o telefone, olha, eu estou tentando entrar, me desculpa, mas não deixar esperando. Aliás, não se faz isso com ninguém. Exato. Não se faz isso com ninguém. Agora, uma curiosidade, doutor Márcio, você está me chamando de doutor, eu chamo de doutor também. Costume. Como juiz agora, principalmente no tribunal, você encontra muitos advogados conhecidos, né? Alunos, ex-alunos da EPD. Sim. E é interessante que aqui na EPD a gente acaba tendo uma proximidade muito grande com os alunos, né? Sim. Como é que é? O sujeito vai lá e fala assim, ô professor! E você dá uma decisão contrária, ele fica bravo, ele toma... como é que é essa relação? Como é que tem que ser esta relação e eu falo isso do professor com um advogado com um juiz conhecido. Temos vários aqui. Eu advogo, tenho vários desembargadores, juízes que dão aula aqui. Como é que eu tenho que agir com ele
quando eu encontro com ele no fórum, no julgamento, eu demonstro intimidade ou não? Essa é uma pergunta bem bacana e bastante útil, né? É realmente comum aqui na IPD, em qualquer outra instituição. Você vai ter aula com o juiz, vai ter aula com o desembargador, e eventualmente você vai no fórum, quem está lá? Ele, ela, não é? E o que eu tenho que fazer, então? Não é? Eu sou o advogado, ele é meu professor. Eu vou dizer o que o juiz espera, né? Eu, como juiz, passo por isso muitas vezes. O que o juiz espera é que você não queira demonstrar um grau de intimidade, porque isso compromete. Tem advogado que, infelizmente, confunde as coisas e quer demonstrar um grau de intimidade com o magistrado porque ele foi seu professor, porque ele orientou no TCC ou na monografia e quer demonstrar uma intimidade ali no lugar disso. E talvez queira até demonstrar uma intimidade para intimidar a parte contrária. Puxa, ele é conhecido do juiz, não é? E a tendência é justamente acontecer o contrário. A partir daí o juiz se arma contra essa pessoa para demonstrar justamente que ele não é parcial. E o prejuízo então acontece. Então o que a gente espera como juiz é que num momento como esse, você tenha a maior discrição possível, dê um bom dia, uma boa tarde, tudo bem professor, tudo bem professor? Queria dizer que eu estou contente por estar vendo meu professor aqui, ok, obrigado, tchau. Não passa disso. Quando muito, porque nem isso é necessário. Não é nem isso é necessário. Por quê? Porque a parte contrária, especialmente em audiência, a parte contrária não vai entender aquilo. Assim, peraí, o juiz é amigo desse advogado e agora eu perdi. Não é? Então isso cria uma dúvida que não deve acontecer no processo. Isso compromete a pessoa do magistrado. Então, não deve acontecer. Então, a minha recomendação, você advogado, viu seu professor lá? Dê um bom dia, uma boa tarde, tchau. Encontrou com ele em sala de aula? Poxa, professor, legal te ver na audiência. E acabou. Eu vou dizer uma coisa que me aconteceu uma vez, professor Carlos. Pode recorrer na sala de aula? Estava errado aquele seu julgamento. Já cansei de ter isso, mas esse é o de menos. Vou dizer o que já aconteceu, porque eu já tive isso. Já vou dizer o que me aconteceu uma vez. Isso me deixou muito bravo. Foi a única vez que aconteceu em quase 20 anos de docência. Um aluno mandou um e-mail para mim perguntando uma dúvida, um aluno matriculado no curso perguntou sobre uma questão jurídica, me perguntou sobre uma questão jurídica, e eu respondi. Olha, esse problema é assim, assim, assado, tinha a ver com o módulo dele, enfim, era uma dúvida pertinente, pois na semana seguinte, esse aluno estava na minha mesa de audiência e a dúvida era o processo dele. Ou seja, ele na verdade fez uma consulta ao juiz e ele me enganou. Ele me enganou. Ora, numa situação como essa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dar por suspeito. Eu tenho que me dar por suspeito no processo. Foi isso que você fez? Nesse caso eu não fiz, porque isso é uma coisa que a gente no direito muitas vezes não entende. Uma coisa que eu ensino como professor, outra coisa é o que eu faço como juiz. E não se trata de ser bipolar. Não se trata disso. Se trata de, olha, como juiz eu penso dessa maneira, mas o direito fala A, B, C, D. Não é? Então, no final das contas, ele acabou não ganhando nada com a história dele. Mas o que eu achei que aconteceu nesse caso foi uma falta de profissionalismo, uma falta de digamos assim, não é fidelidade a palavra certa, mas... De noção. De noção também, de noção, né? Sem noção. Eu fiquei muito bravo com isso. Tá. Fiquei muito bravo. Então, mas isso foi uma coisa, assim, excepcional, de um sem noção que fez isso. Em 20 anos. Em 20 anos. Mas no dia a dia, cumprimentar o professor, etc, ok. Eu, particularmente, penso que o advogado nem isso deva fazer. Eu trabalho com o professor Carlos há quase 20 anos aqui na IPD. 17. E em tempo algum a gente passou por isso. Pelo contrário, todo o processo do professor Carlos eu me dou por suspeito. Não é isso? Todo o processo. Teve situações em que a parte chegou e falou assim, eu tenho um acordo, eu quero homologar um acordo. E estava todo mundo de acordo, o professor Carlos era o advogado. Eu falo assim, olha, eu me dou por suspeito nos processos dele. Isso aconteceu uma vez, eu lembro. Por isso. Mas, se o senhor, mesmo sabendo da minha suspeição, quer que eu homologue o acordo, eu homologo, porque eu não quero prejudicar ninguém por conta da minha suspeição. E eu homologuei o acordo, não foi? Lembrei, por verdade. Conta disso. Mas abertamente falando para a parte diante da situação que se apresenta. Porque é muito perigoso isso, gente. É muito perigoso, não é? É muito perigoso. Deixa eu fazer uma pergunta, lembrando do nosso querido amigo, saudoso, professor Manos. O professor Manos foi nosso professor no mestrado, doutorado.
foi ministro do TST, e isso que eu vou falar agora aconteceu quando ele era desembargador. Nós estávamos na nossa aula no mestrado, na PUC, e não sei se você lembra, não vou dar o nome, falar quem fez, mas nós estávamos lá, e uma das alunas, ou seja, aluna de mestrado, levou memorial para ele na sala de aula. E ele ficou maluco. Louco da vida. Então, se eu sei que você toma cafezinho à 1h naquela lanchonete do lado do TRT, posso dar uma passadinha lá para entregar um memorial para você? Não faça isso. Não pode confundir a atividade jurisdicional com a atividade docente ou pessoal do juiz que você encontra no clube, eventualmente dá um bom dia para ele e sabe quem é a esposa e o filho. Não pode confundir. A atividade judicante dele acontece no fórum e é lá que eu devo conversar sobre qualquer processo que eu tiver com ele. Não é? Qualquer. Então eu tenho um RO e quero despachar um memorial. O relator é meu professor, eu não vou em sala de aula falar com ele sobre esse assunto. Não é? Eu vou falar com ele no fórum. Eu lembro de uma situação que eu fui para Brasília despachar um memorial com um desembargador convocado no TST que fazia aula com a gente no doutorado na PUC. Encontrava com ele toda quarta-feira na PUC. Encontrei com ele quarta-feira na PUC, saí, fui para o aeroporto, peguei avião e encontrei com ele em Brasília. Pô, mas precisava ter vindo até aqui, me entregasse lá. Eu falei, mas... você fez bem. Você fez bem. Eu fui até entregar para ele lá. Agora, você não acha que o advogado... Vê algum problema no advogado antes de entregar, consultar? Eu te encontro aqui e falo, Márcio, eu tenho um memorial para te entregar. E você fala para mim, então entrega agora, não precisa... Tá aí? Tá aqui. A consulta, você acha que ofende? Eu acho que isso não, mas erra o juiz que aceita. Eu acho que o juiz que aceita erra, porque não pega bem. Mas a consulta não vê problema nenhum. A consulta não, acho que é uma coisa informal. Eu tenho um memorial, eu posso despachar, sabe... Eu acho que o risco que existe é de levar alguma resposta mal criada nesse momento. Mas eu acredito que o ideal é não fazer isso. Mas se por um acaso, numa situação como essa, está lá em Brasília, puxa vida, o que a gente vai fazer? Bem, aí talvez fazer uma indagação assim, olha, com todo respeito aí, acha melhor, o que você acha, tal. Se ele der abertura, ok. Eu acho que ele não deve dar. Tá. Porque não pega bem. Não pega bem tomar conhecimento de uma causa fora do ambiente de trabalho, fora do tribunal, do ambiente, enfim, que é ali institucional. Eu acho que não pega bem. Isso não é bom nem para a justiça, nem para o jurisdicionado. Então, acho que ele não deveria fazer. Mas se ele deu essa abertura, crime eu não posso dizer que seja. Não é? O advogado mora lá na sua cidade e vai ter que sair de lá para te encontrar no TRT. Sim, não daria para receber ele lá? É isso que eu penso, só não uma questão de entendi. É a imagem, sabe, professor Carlos? É a imagem não é boa. Se você tira uma fotografia daquele momento, não é uma coisa... Você não coloca no Instagram, compreende? Certo. Você não vai colocar no Instagram, não é bom. Não é bom. Aliás, falar em Instagram, nós vamos já encerrando por causa do horário. Esse é um assunto que a gente ficaria o dia inteiro aqui falando. É um assunto que tem a ver com o dia a dia da advocacia. Não está nos livros. Isso você aprende na prática. E eu falo que sustentação oral é como audiência em primeiro grau, né? Você precisa fazer e você vai pegar fazendo. Não tem assim, preparar só na teoria. Então eu tenho que fazer, meter as caras, ser humilde, saber, o desembargador, a turma percebe e acaba acolhendo também. Então é importante que o advogado use esse ato processual para tentar é uma ferramenta a mais para a defesa do seu cliente. E muita gente abre mão ou quando exerce mal. Infelizmente, professor Carlos, são poucos os advogados que sabem usar bem a tribuna. Talvez porque falte justamente reflexão sobre como se deve usar aquele espaço de tempo que eu tenho. Infelizmente. Mas é isso, acho que a gente está chegando ao fim aqui. Isso, renova o convite para vir nos visitar aqui na IPD, na Escola Paulista de Direito, Avenida Liberdade 956, venha nos conhecer, venha conhecer nossas instalações e, quiçá, fazer a matrícula aqui para ser nosso aluno. Além do curso de pós, sempre que há uma reforma, agora, quando teve a reforma trabalhista há uns anos atrás, nós lançamos aqui cursos rápidos para entender a reforma. Então, aqui a gente tenta sempre acompanhar essas alterações. Exato. E nos acompanhe no Instagram. E diga lá o que você achou, mande sua mensagem pra gente.
Vamos conversando pelas Qual redes que é o seu sociais. Instagram? Tem que falar. Tem que falar. Qual que é o seu? O meu é Márcio Granconato. Você vai achar com Eu vou esse achar. nome. E no LinkedIn também, Márcio Granconato. No Facebook, Márcio Granconato. Eu só não tenho Twitter. Twitter eu não tenho. Eu acho muito difícil mexer com o Twitter. Na minha idade já não dá mais. Né? O meu é carlosaugusto.monteiro.1. Mas você tá lendo? Você não sabe de cabeça? Não sabia. Não? Não. Carlos Augusto, E você, tudo fala, junto. e você fala que eu sou o tiozão. Carlos Augusto, tudo junto, .monteiro.1. Tá ok? Então, e a gente volta com outros temas legais. E a gente quer fazer um agradecimento especial aqui, né? Não só à EPD, mas ao Ellison e ao Davi, que estão aqui nos acompanhando. Vocês não veem, mas tem muita gente trabalhando atrás das câmeras aqui, aguentando esse bate-papo, porque eles não são da área jurídica, são da área de comunicação visual, marketing, não sei mais o quê, enfim. E ficam ouvindo aqui a gente discutir direito por quase 1 hora, não é? Mas eles são merecedores também de aplausos e agradecimentos. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos na IPD, se Deus quiser.